Bom, hoje eu quero falar sobre os dois príncipes. E eu perguntei aqui pro pessoal, né, quando a gente foi orar, quem são esses dois príncipes. Aí a André falou que é o Rafael. Não é o Rafael, esposo dela, não o Rafael solteiro, nada disso. E aí já vieram várias discussões, mas meu ponto não é esse, ele está longe de ser um príncipe. Mas para ela tudo bem, né? Eu sei que eu sou da Denise, então tá bom. Mas eu quero falar, e o momento, ainda que eu esteja brincando, é importante, porque nós vamos aprender que existem dois príncipes. E eu queria chamar você agora a acompanhar na sua Bíblia, a anotar. Se você não tem Bíblia, acompanha com alguém do seu lado, nós vamos ler muitas escrituras. Anota, às vezes não dá para anotar tudo, mas tenta anotar o principal e reflita isso na sua casa. Em cima de oração, você precisa orar para que Deus te dê entendimento. O que eu vou falar hoje não é a solução da sua vida, não ponha esperança nisso. Mas eu sei, se você ora e você trabalha, algumas coisas que eu vou falar podem tocar seu coração e podem te chamar a um nível maior, a entender que nós estamos no mundo do inimigo. E você que está nos visitando, tira todo o preconceito, abra sua mente, nós vamos falar das escrituras e permita que ela entre no seu coração. Você que é jovem, aprenda, né? Você tem muita força, muito vigor, e o diabo está atrás de você, mas Cristo, como o grande misericordioso, também está te oferecendo salvação, direção. Então abra seus ouvidos também para você aprender algo que você pode levar para sempre na tua vida. Vai ajudar você a evitar um monte de besteira. Então é importante. Então vamos lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Fala assim, eu vou ler algumas escrituras rapidamente e aí nós vamos fazer um ponto sobre isso. 1 João capítulo 5, versículo 19, o tema de hoje, os dois príncipes. Fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essa é uma escritura que você deve guardar. João 12, 31, você pode anotar e depois nós vamos voltar com mais calma. Diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Jesus está falando sobre Satanás e o apresentando como príncipe deste mundo. Efésios 6, de 10 a 13. Aí eu vou dar um tempo para você abrir aí. Efésios 6, de 10 a 13. Estão lá? Posso ler? Efésios capítulo 6, de 10 a 13. E eu vou comentar mais um pouco, então não se preocupe em tentar anotar tanto. Vamos lá para Efésios, que a gente vai poder voltar nas escrituras que eu citei. Então Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E é importante depois você estudar qual é a armadura de Deus, porque esse texto ele explica: é a oração, é a salvação, é a fé e é a palavra, e você pode estudar. Mas voltando nessas três escrituras, a Bíblia ela nos dá um panorama espiritual que geralmente nós não estamos vendo, ou até sabemos, mas com o passar do tempo nós acabamos esquecendo. A primeira delas que eu citei em 1 João 5,19, Jesus afirma que todo mundo onde nós estamos vivendo, ele está debaixo do poder do maligno. Isso é assustador. Não sei quantos de vocês já assistiram filmes tipo O Senhor dos Anéis. Quem já assistiu esse filme? Ótimo. Então vocês vão entender. E a atmosfera daquele mundo é ruim, né? Porque quando você vai vendo o filme, é muito escuro. Fala de uma época de trevas, né? Onde as pessoas estão dominadas pelo mal. Há pessoas estranhas, né? Povos esquisitos, violência. É uma coisa bárbara.
e mostra um mundo sombrio. Poucas vezes você vê luz, você vê algo bacana, né? Geralmente é sobre um aspecto sombrio. E na verdade, o que nós estamos vivendo, o mundo em que nós vivemos, ele está sobre um aspecto sombrio. Não é? Você não vê isso aos olhos normais. Mas a Bíblia fala que Satanás, ele é príncipe deste mundo. É alguém que tem poder. A Bíblia fala que todo mundo está debaixo do seu poder. Então isso é uma péssima notícia. E ao mesmo tempo nós precisamos acordar para entender que esse mundo, ele não deve ser a sua conquista. Não deve ser onde você vai colocar toda a sua vida. Porque ele está debaixo de um príncipe que é mau. Em João 12:31, Jesus falou: esse príncipe vai ser julgado. E todo o seu principado. Em Efésios 10, nós acabamos de ler, fala que existem dominadores deste mundo de trevas. E ele fala que você deve se armar espiritualmente, para que no dia que a prova vier, você resista. E a Bíblia deixa muito claro tudo isso, que nós estamos em uma batalha espiritual. E eu estou falando para você do primeiro príncipe, que é o príncipe desse mundo, o diabo. E ele é totalmente oposto a Deus. Ele é totalmente oposto a Jesus. Ele é totalmente oposto às leis, aos mandamentos, às sagradas escrituras, porque ele odeia o que Deus ama. E ele está cheio de fúria. Olha o que fala em Apocalipse 12, versículo de 9 ao 12. Apocalipse 12, versículo de 9 ao 12. Fala assim: um grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então vi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. A notícia é muito boa de um lado e péssima do outro. Em Apocalipse, outra vez nós temos uma janela para o mundo espiritual, que fala: olha, foi travada uma batalha terrível no céu, e Deus venceu como tem que vencer. Só que ai de vocês, terra e mar, porque Satanás foi lançado ao mundo e ele está cheio de fúria. E olha, em várias partes da Bíblia, Pedro mesmo fala: olha, Satanás é o inimigo, é o leão que quer devorar você. E a Bíblia fala: nos céus ele foi expulso porque ele acusava. Nossos irmãos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Não foi uma luta fácil. E essa luta espiritual, ela não acabou. Não pense você que Satanás está lá no inferno, sentadinho, esperando as pessoas venham. O inferno também é o castigo para o diabo. Ele está aqui entre nós, habitando neste mundo. E não é difícil identificar isso. E ele tem um plano, é enganar. Enganar aqueles que talvez queiram conhecer a Deus, que conhecem a Deus, porque ele quer destruir. Ele é o destruidor, ele é o príncipe que destrói. Olha o que fala em Efésios 2, versículo 1 a 3. Por isso que eu falei para você anotar, que hoje nós vamos usar muitas escrituras, para que elas se fechem na ideia de que o mundo espiritual ele é verdadeiro, e que nós precisamos estar acordados para isso. Em Efésios 2, versículo 1 a 3, ele fala da nova vida em Cristo. Versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Em Efésios, outra vez, Paulo está falando para os cristãos que, olha, e ele dá um alerta. Você lembra como você vivia antes? Ele fala, vivia acostumado, né, com as transgressões dos pecados. Seguia um espírito que te animava no pecado. Que te animava o quê? A saciar, a ser desobediente, a satisfazer a sua vontade. E sabe qual é o pior disso aqui? Quando eu leio, eu lembro. E eu não estou falando, eu sou bom e vocês são ruins, os cristãos. Olha, todo mundo na mesma guerra. Mas o que eu estou falando é que eu lembro quando eu vivia nessa mentalidade do pecado, da transgressão, satisfazendo meus desejos imorais, materiais, quando Deus era Deus, mas eu era mais importante, o que eu queria. Mas o pior de tudo é que eu nem sabia que eu estava nas trevas. Eu acho que aí é o trunfo. Eu, quando vivia neste mundão, nem aí, tinha minha religião, vivia do meu jeitinho, eu não percebia que eu estava perdido. Eu achava que estava tudo bem, porque todo mundo faz isso. Todo mundo ignora a Bíblia. Eu sou mais um que ignora, mas eu vou na igreja para tentar aliviar a minha consciência. Ah, todo mundo tem seu jargão religioso, eu também vou ter. Eu vivia naquilo que todo mundo fazia. Eu não matava, não roubava, eu estou no padrão bom. Eu sou bonzinho. Então está muito bom, obrigado. Eu não preciso de buscar Deus. O marginal, o preso, aquele lá que é transgressor, aquela prostituta, aquele que é homossexual, os políticos, eles precisam, eu não, eu estou num padrão bacana. E isso era o grande problema, era a grande vitória do diabo na minha vida, porque eu buscava só aquilo que para mim era bom, longe da graça, longe do entendimento do que era viver como um cristão e animado. E olha, ele fala sobre desobediência, e um ponto específico para os jovens. Quando nós somos jovens, e eu me considero jovem ainda, mas quando nós somos mais jovens, é uma fase crucial. É onde você pode tomar as piores decisões da sua vida. Você pode criar inimizade com a sua família de um jeito que você vai magoar seu pai, magoar sua mãe. Você pode se enfiar nas drogas. Você pode se enfiar na imoralidade. Você pode criar o seu jeito de viver alternativo, bacana. Você pode se tatuar, você pode ser um rebelde. Eu não estou fazendo nenhum ponto sobre isso. E depois você vai colher. Porque você acha que a desobediência é algo que te dá poder. Você é desobediente a seus pais. Você não respeita a Deus. Porque isso é cafona. Porque isso é ridículo. Porque eu tenho que escutar é o funk, é ser imoral, é mostrar meu corpo. É ter relações com todas as mulheres que eu possa ter, porque isso me traz fama. É ter relações com todos os homens, porque eu posso mostrar que eu tenho um poder de sedução. E você não entende que é um espírito diabólico te impulsionando a isso. Eu posso faltar com respeito aos meus pais. Eu posso gritar com eles e talvez até agredi-los. Porque olha como eles são. E você não entende que é um princípio espiritual que você não pode quebrar. São seus pais. Eu falo porque eu já fiz isso. Somos dominados por um espírito tão rebelde que enfrentamos.
E olha que na minha época ainda era dura, mas hoje, onde entra o diálogo, onde o pai é mais liberal, eu quero não sei o que, não pode me tocar com... E usamos tantas desculpas para ofender, ferir, desobedecer. Olha, isso é um poder que Satanás quer tirar. Desobedeça. E a Bíblia fala que haveriam tempos assim. Você é desobediente? A palavra de Deus, você é obediente a ela? Ou você vive daquilo que você acha que é melhor? E você esquece que esse mundo, quem manda nele é o príncipe do mal. E você acha que é tudo normal. Eu não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo neste mundo. 2 semanas atrás, uma mulher mata uma criança. Ninguém nem sabe por quê. É porque eu me envolvi com o pai da criança. Não, ele que me envolveu. É uma bagunça. Mas uma criança foi morta. Se discute no Congresso, já falei isso antes, sobre abortar. Olha, é o seguinte, aborta. Até 3 meses mata mesmo. E hoje se fala da homossexualidade como é artista assumindo, é homem beijando homem, protestando. Onde está Deus no meio de tudo isso? Aí o pai pensa, puxa, eu vou incentivar o meu filho a estar com todas as mulheres deste mundo para que ele não se torne um homossexual. E aí a mãe pensa, olha, eu vou liberar a minha filha, eu quero que ela tenha relações com todos os homens para que ela não se torne homossexual. É isso que a palavra de Deus ensina. E isso está tão normal, que a gente não está entendendo que são forças espirituais do mal. Porque essa não é a vontade de Deus. Se fosse, ele deixaria claro nas Escrituras. Ou Deus é homofóbico. Nós precisamos abrir nossos olhos. Tem um tempo aí, alguém briga no ônibus, chuta a cara do motorista, ele desmaia, o ônibus cai e morre em 7. Poderia acontecer com você, comigo, com algum parente seu. Aí começa a mostrar como a violência no ônibus, um lá foi assaltado, tropeçou, matou. É assim que esse mundo está. E nós estamos aí achando que está tudo bem. Vivendo na desobediência. E Satanás ganhando. E que eu falei, o mais sério é não enxergar isso. O mais sério é achar que está tudo bacana. Que é isso mesmo, que a gente tomara que isso não aconteça comigo. Olha que Jesus fala, que João fala, não Jesus, mas através... Claro que Deus inspira toda a Escritura, mas em 1 João capítulo 2, versículo 15, olha o que fala. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Jesus está falando através do seu discípulo, o apóstolo João? O que ele fala? Não amem o que há no mundo. Ele fala que tudo o que há no mundo não provém de Deus. Ele fala, olha, não fica preocupado com a ostentação dos bens, com a cobiça. Se você quer permanecer, não ame essas coisas. E olha, é incrível, a gente fala assim, parece tão fácil de perceber, mas eu não sei, você lembra quando você comprava um Fusquinha e você ficava feliz da vida? Puxa, comprei um Fusquinha. Você não precisa mais de nada. Hoje você compra um carro e você precisa de mais outro carro. Você compra uma casa, você precisa de outra casa. E nós criamos uma estrutura que, para que a gente mantenha essa estrutura, você tem que trabalhar tanto, crescer tanto como profissional, como ganhando dinheiro, para ostentar tudo isso.
E você não tem tempo para Deus, para sua família. Os divórcios estão arrebentando. Porque as pessoas decidiram que a felicidade delas está neste mundo. E não há tempo para Deus, não há tempo para cultivar o amor, a união, para orar, por favor. E nós estamos gastando nossa energia naquilo que Deus fala, olha, vai passar. Não ama. Aproveita, desfruta, mas não ama isso. Não dependa disso. Isso vai passar. E se você tem sido desobediente, desonesto nos negócios, buscando o que é mais fácil para ganhar mais dinheiro, mentindo, buscando caminhos alternativos, vai passar. Está investindo no que é errado. Sabe, deveria ser muito fácil para quem entende o que esse mundo é, a decisão entre escolher a Deus e escolher o que o mundo é. Deveria ser fácil se tivéssemos um entendimento. As pessoas estão se matando nesse mundo. Ah, mas se eu ganhasse na Mega Sena, não é? Quem aqui quer ganhar na Mega Sena? Eu quero. Mas não é bom. Por isso que eu nem jogo. Vai que eu ganho. Você estuda, uma vez já passou isso na televisão, né? Pessoas que ganham são mortas. Acontece coisa horrível, porque muito dinheiro. Aquilo ganha o coração delas. Aquilo as afasta de Deus. Você vê um cara horroroso com uma mulher maravilhosa. Ah, o que é isso? Vê uma mulher horrorosa com um cara bonitão. O que é isso? Não estou ofendendo ninguém, estou falando da realidade. É o que você comenta quando você olha. Você vê jogador de futebol, pelo amor de Deus, a foto assombraria um cômodo com uma modelo top, tal, linda, maravilhosa. Mundo. E às vezes nós babamos para isso. Vai passar. O preço talvez é a salvação, é a alma. E Jesus fala, olha, cuidado. O príncipe deste mundo é o diabo. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas nós temos outro príncipe, que é o príncipe da paz, Jesus. Vamos lá, Isaías, capítulo 9. Graças a Deus, né? E olha, você estude mais sobre o que a Bíblia fala sobre esse mundo, se você não tem convicção sobre isso. Você vai ver. Isaías 9, de 1 a 6 fala, o nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naphtali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda boda de guerreiro usada em combate, toda veste envolvida em sangue serão queimados, como lenho no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. De outra parte, nós vemos o que a Bíblia fala, quem é Jesus, qual é o seu principado. Ele fala que Deus nos deu um menino, e que, olha os nomes que ele seria chamado: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Totalmente oposto das qualidades do príncipe deste mundo. Sabe, Jesus ele não veio te ensinar a ter mais dinheiro na sua conta. Ele não veio
te dá bons princípios somente para que você no mundo viva bem e termine bem. Ele veio libertar sua alma. Cristo não está interessado nos seus bens, no seu diploma. Tomara que você tenha tudo isso. Ele está mais preocupado com a sua alma. Porque ele sabe que o diabo é enganador. E ele fala que aqui Cristo veio para tirar a vara do opressor. Olha, talvez você esteja tão oprimido pelo pecado que você esteja sem esperança. E aí talvez você busque a sua alegria em bens materiais, no prazer, lá no príncipe errado. E Jesus vem e fala: eu sou o príncipe que tira a opressão. O príncipe da paz. E às vezes nós andamos tão sem paz, não? Preocupados, esquecendo quem é o príncipe da paz. O Filho de Deus. Olha em 1 João 5, de 1 a 5, falando mais sobre o príncipe. Olha o que ele fala: todo aquele, 1 João 5, de 1 a 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, amigos, os mandamentos de Deus não são difíceis. Lembra quem é aquele que inspira a desobediência. E lembra agora quem é aquele que inspira a obediência. E compara o que os dois têm a oferecer. Um quer te dar ostentação, engano, prazeres, só para te enganar. Porque ele já perdeu. E ele vai ser castigado e quer levar um monte de gente com ele. O outro é aquele que se entregou, que quer te dar a paz que somente Deus pode dar. Ele quer te dar um reino eterno, que não passa. E ele se apresenta aqui e fala: obedeça, não é difícil. E ele fala: quem vai vencer o mundo são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Eu não estou falando de uma crença só por crer, estou falando daquele que realmente reconhece, que busca, que anda com Ele. Vencer o mundo, esse é o desafio. Vencer as suas paixões, seus desejos, que te impedem de conhecer a Deus. Vencer a raiva. Põe aí na sua mente o que você precisa vencer, que está te atrapalhando. É isso que Jesus quer fazer, que você vença isso. Que você dê princípios espirituais aos seus filhos, e não mundanos. Que você vença o caráter que afeta seu casamento, que te atrapalha lá no seu trabalho. Vitória sobre as paixões desse mundo. Somente com Cristo nós não somos capazes. É essa fé. Em Lucas 9, o príncipe falou, no versículo 18. Lucas 9, 18, ele fala: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, Elias e ainda outro que és um dos profetas do passado, que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei,
e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. O príncipe da paz, reunido com os seus discípulos, perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Você é João Batista. Outros falam que é Elias. E Pedro, no alvo: você é o Cristo. Cristo de Deus. Jesus falou: não fala para ninguém. Está todo mundo lendo, todo mundo já sabe, né? E o interessante é que ele fala: olha, é necessário, eu vou passar por sofrimento, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí ele vem chamando os discípulos a darem um upgrade na sua fé. Ou seja, dá um passo a mais. Se quer andar comigo, olha, primeiro você tem que se negar. Se nega, senão não tem como. Sabe, irmãos, é incompatível uma vida cômoda, sossegada com andar com Cristo. Sabe videogame? Né? Que se você, quando era mais jovem, não jogou, o seu filho deve estar jogando. Se você não tem filho, você sabe que isso é uma febre, tal do videogame. E videogame é o seguinte: você tem que passar as fases, não é? Cada fase é mais difícil. Só que quando você passa a fase, você fica mais forte. E você quer o quê? Por que você compra um jogo difícil? Você vai lá e busca... Porque você quer terminar o jogo. Você quer terminar, zerar. E o que Jesus está falando: olha, se sua vida ficar mais difícil, parabéns, você passou de fase. Alguns querem ter vida de Facebook, não é? Só põe a fotinho dando risada, na praia, curtindo, né? Olha meus amigos, todo mundo feliz. Por que você não põe suas tristezas lá? E todo mundo acha que, puxa, o mundo é incrível. Você mostra a festa, todo mundo bêbado. Você não mostra que morreu. Você não tira uma foto de um acidente de alguém que dirigiu bêbado e matou 3, 4 pessoas. Tira a foto, posta no Facebook, você vê isso? Você vê, bebê, festa, jovem. Por que você não mostra no Face, em vez de mostrar o funk, mostra as mulheres grávidas, os abortos nas clínicas ilegais? Não, nós queremos ter vida de Facebook. Jesus está falando: olha, tem que passar para a segunda fase. Alguns de nós, irmãos, fomos batizados, aceitamos a fé em Cristo e não queremos passar de fase. Não queremos crescer porque é sofrimento. Querendo uma vida cômoda. Você não paga o preço de oração. Você ora pouco. Aí você não entende porque na sua casa as coisas não mudam. Você não entende porque seus amigos já não ouvem a mensagem. Você não entende porque está difícil estudar a Bíblia com as pessoas. Você não entende porque tem rebeldia lá com seu filho. Você não entende. Com a sua filha. Ou... Quando você tem orado, isso é Deus chamando: olha, está difícil, vence, porque você precisa ir para a fase seguinte. Você não entende porque tem problemas financeiros. Você não entende porque tem que orar. Nós precisamos passar para a fase seguinte. Você já não quer confessar pecados, você já não quer pagar o preço para ler sua Bíblia com excelência. Você quer um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo, e tentar equilibrar tudo isso. Compromisso com os irmãos, só quando der. E você, em vez de ser parte do corpo, você vira uma verruga. Está lá. Você está colado no corpo, mas você é uma verruga. Porque o seu envolvimento não é como de alguém que ama o corpo de Cristo. Porque você não entende que se você quer ajudar alguém, você precisa dedicar seu tempo. Você tem que negar seus interesses. Se você não tem visto nada acontecer na sua vida, olha a história do povo de Israel. Puxa, eles oravam e coisas incríveis aconteciam.
Moisés orava e puxa, um anjo ia na frente. É fácil a gente culpar, achar que não está acontecendo. Olha para a sua vida. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para a sua. E pensar, eu estou dando um passo à frente? Eu continuo pegando o chamado do príncipe da paz, entendendo, é para mim, eu preciso carregar a minha cruz cada dia. Você entende isso? Eu preciso negar meus próprios interesses cada dia. Eu tenho que amar meus irmãos cada dia, eu tenho que amar os perdidos cada dia. Aonde nós não queremos pagar o preço de envolver com a vida de ninguém, porque isso é um problema. Vai exigir de você ser um cristão mesmo. Irmãos, nós somos aqueles que têm ou não aceitado o desafio de andar com Cristo. Ou nós andamos com o príncipe da paz ou com o príncipe desse mundo. Andar com o príncipe desse mundo é a coisa mais fácil. Faça o que todos façam, está bem. Andar com o príncipe da paz é negar a si mesmo. É esquecer os próprios interesses. É carregar cada dia a sua cruz. Quem é o príncipe? A nossa vida, como nós vivemos, ela vai mostrar quem é o príncipe que você segue. Tem que julgar ninguém, é só você mesmo olhar para a sua vida. Quem é o seu príncipe? Quem é que tem iluminado seu coração? A quem você está escutando? O versículo 20, Jesus faz uma pergunta crucial: quem eu sou para você? E é a pergunta que eu tenho: quem é Jesus para você? Qual a diferença que Ele faz na sua vida? Eu lembro que quando Jesus para mim era somente um personagem histórico, espiritual, filho de Deus, mas que não tinha impacto nenhum, eu não o seguia, porque para mim ele não era nada. Eu não tinha coragem de falar isso. Aliás, eu nem achava que eu vivia assim. Até entender que a minha vida ia totalmente contra ao príncipe da paz. Dupla, enganosa, falsa, hipócrita. Graças a Deus, que Deus é misericordioso, que Ele te permite conhecer o príncipe da paz. Quem é Jesus para você? O que você acredita? Tem se negado? Ele fala, não adianta você ganhar o mundo inteiro. Não adianta. Você pode ganhar tudo, mas se você perdeu a sua alma, não valeu a pena. Não valeu. Em outras partes, Jesus falou em João 16:33, ele fala, olha, vocês vão passar por muitas aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quer ser um cristão? Tenha coragem. Você pode vencer o mundo. Olha, em Lucas 11, só para você entender a batalha, nós já estamos terminando, mas em Lucas 11, versículo 21 a 28, eu acho importante a gente ler isso. Te apresentei dois príncipes. Existe uma batalha. Em Lucas 11, versículo 21 a 28, Jesus ele fala um pouco dessa batalha. Escuta só. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando possam viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz a mulher que deu à luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Essa é a mesma passagem que Jesus fala do homem forte, do homem que precisa ser amarrado. É interessante, Jesus ele está dando uma alusão ao mundo espiritual. Ele fala, olha, Satanás é o homem forte.
Ele precisa ser amarrado, senão você não vai conseguir entrar. E aí tem duas coisas. O cristão tem que atacar. Você não pode ficar assim, só esperando ver o que vai acontecer. Você precisa evangelizar, você precisa ir. Jesus fala, esquece, se entrega. Mas ele fala, se você não for acompanhado de oração, se você não for preparado espiritualmente, você vai apanhar. Não sei se vai dar para ler hoje, acho que não, mas em Atos 19, de 13 a 20, você estuda essa história dos judeus que foram falar em nome de Jesus, expulsar demônios, e o demônio faz a seguinte pergunta para ele: eu conheço quem é Paulo, eu conheço, mas quem é você? Qual é a sua fama no inferno? Eu gosto que quando eu era cristão novo, fazia muita pergunta sobre isso, né? Imagina, só tinha uma historinha assim, que eu falei, Atos 19, versículo 13 ao 20. Mas tinha uma historinha assim, a gente vai montar depois nesse ponto aqui. Bom, imagina Satanás reunindo as legiões e dando os nossos nomes. Vai atacar fulano, vai. Aí pega, alguns abrem alguns nomes e moleza. Esse aqui não ora, esse aqui não lê, cobiça, está desunido, é ele mesmo, é ela mesmo, fácil. E outros choravam, que quando a Bíblia puxa, esse ora, esse obedece. Eu não estou falando só de obediência, eu falo do coração voltado ao príncipe da paz. Esse anda com Jesus. Não dá, estou amarrado. Alguns pegam esse versículo e falam, está amarrado em nome de Jesus. Você acha que Satanás é tão fácil ser vencido assim? Você fala uma vez, está amarrado. Está amarrado, está amarrado. E Satanás ri da sua cara, porque não é assim que ele é vencido. Vai com Deus, volta com Deus, fica com Deus, se Deus quiser. Você tem um monte de linguagem espiritual. Você não está vencendo assim. Então vai na igreja domingo, aprende umas coisinhas, volta para casa e não muda nada. Você acha que Satanás é vencido assim? Em uma situação, Jesus olha lá, os discípulos discutem, eles não conseguem expulsar um demônio de uma criança e fala, olha, essa classe de demônio é só com jejum e oração. Tem coisa na nossa vida, irmão, se você não orar, não jejuar, não vai mudar. Você que está nos visitando, talvez você está numa situação tão ruim, e você tem tentado visitar igrejas, falar um pouquinho com Deus, é muito mais que isso. O inimigo precisa ser amarrado. Quando você quer demais que um amigo seu conheça a Deus, não é só convidar, você precisa convidar, orar, ligar, clamar a Deus, mandar anjos. O povo de Israel estava saindo e Deus falou, vou mandar anjos porque vocês não conseguem sozinhos. Deus tem que ir na nossa frente, irmãos. Coisas terríveis acontecem porque nós não entendemos esse mundo espiritual em que vivemos. Achando que Satanás, você fala, está amarrado, está não sei o que, e resolveu. Achamos que deixar a Bíblia aberta em casa, a casa está protegida. Achamos que falar, vai com Deus, fica com Deus, realmente Deus vai, Deus fica. Achamos que se passando na frente de uma igreja, fazemos um sinal da cruz, estou abençoado. Que se eu tenho uma figa, se meu... Para com isso. O homem é forte, mas Deus é mais ainda. E nós conseguimos amarrá-lo através da oração, seguindo a Cristo, de participando com força nessa batalha, porque você está de todo jeito. Só que você precisa ser um soldado, senão você não vence. Você precisa ser banhado no sangue do Cordeiro, senão você não vence. Olha o que ele fala no versículo 24. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Isso é uma outra verdade espiritual. Não adianta nada você se tornar um cristão, limpar sua casa, colocar sua vida em ordem, e não mobiliar seu coração. E não encher de Cristo, não passar as fases. Já vai ver, puxa, limpou, tá legal, mas ficou morno. É a mesma pessoa, só com bons princípios. Mas eu tenho espaço do mesmo jeito. Olha, a casa tá limpa.
eu vou voltar e vou trazer mais. E olha, não acha que sair o cara vai, puxa, isso é tão, Satanás ele é tão sem pressa, então ele vai colocando coisinhas, você nem percebe que seu coração está enchendo de demônios, críticas, invejas, cobiça, imoralidade, internet, uma rebeldia aqui, outra ali, e no final da sua vida você vai ver um estrago. Deus está alertando, olha, amarra um homem forte e mobília seu coração, não deixe espaço. Irmãos, nós pecamos, então as armas espirituais estão aí. Quando peca, confessa, busca ajuda, abre seu coração, não se isola. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver um monte de ferramentas, de armas espirituais, principalmente a oração, o jejum. Em Atos 19, quando eu falei versículo 13 a 20, eles percebem que eles não tiveram autoridade, porque a autoridade vem de Deus, porque eles estavam cheios de pecado. O povo foi lá e confessou os pecados. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, fala o seguinte, não precisa ir lá não, fala, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha, não é fácil cativar um pensamento. Eu estava lendo essa escritura hoje e falei, puxa, como minha mente ia totalmente longe. E como foi uma luta espiritual quando a Bíblia apareceu para vencer os meus pensamentos, daquilo que eu acreditava, até o ponto que eu fiquei cativo ao que as escrituras me ensinaram. Eu abri mão. E aí o mundo espiritual se abriu. E aí os valores mudaram, porque eu reconheci, eu abri mão, eu deixei, eu me submeti. E é isso que nós precisamos, nos submeter outra vez, abrir mão, deixar que a palavra transforme nossa mente, nosso coração. Que Deus vença os argumentos humanos, porque é um monte de argumento para mentira, para imoralidade, para o homossexualismo. Há vários argumentos para a religiosidade, e eles precisam ser cativos a Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Sabe, irmãos, para terminar Apocalipse 21, no final, irmãos, esses dois príncipes, os seguidores, serão separados. E 21, Apocalipse 21, de 6 a 8, diz o seguinte: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É uma realidade espiritual também. Seremos separados. Os que seguiram o príncipe da paz e os que seguiram o príncipe deste mundo. E ele fala, olha, o príncipe da paz, ele vai te dar a vitória. Você vai herdar tudo aquilo que Deus promete. O céu será seu. Francisco falou que queria ficar no paraíso. Eu quero ir para o céu. O paraíso é antes. Depois é outra pregação, é outra história. Imagina algo muito mais do que a sua mente consegue imaginar. Muito mais. Imagina o que é você estar na presença de Deus. Imagina você viver em perfeita união com Deus. Imagina você ser despojado de todo o pecado, de tudo aquilo que te traz tristeza, amargura. Imagina você não sentir necessidade de nada. De você viver em êxtase total, o resto da sua vida, da sua existência, para sempre, do lado de Deus.
Agora imagina o castigo que é ser parte do principado daqueles que amaram o príncipe deste mundo. Ele fala, olha, vai ter a segunda morte. Então, irmãos, Cristo é o nosso príncipe, é o príncipe da paz. Ele veio para trazer. Não se iluda, fortaleça. Lembra daquilo que você está fraco. Eu não sei se vocês assistiram na quinta-feira a Grande Família. Quem é que assistiu? Não é pegadinha, não pode levantar, mas eu assisti. Então, eu gosto da Grande Família. Às vezes dá uma pelada, você muda e tal, mas eu achei interessante o que eles fizeram, né? Eu não sou muito fã de falar nada, então vamos assistir, mas dessa vez eles acertaram. Tem uma discussão, né? E eles começam a brigar por coisas bobas, né? E brigam, uma briga feia, de xingar e tal. Só que eles iam filmar porque teoricamente ia ser um momento feliz. E aí eles filmam, eles decidem assistir o filme. E aí eles vêm um xingando o outro, falando mal. E eles analisam, puxa, como eu fui egoísta nesse ponto, por causa de um papel. É muito interessante, se vocês puderem ver no YouTube, deve ter, não sei. Eu nem sei se pode fazer isso, mas deve ter. Isso é legal. Mas olha, quando eles se analisavam, aquilo foi tão chocante. Mas ao mesmo tempo foi o fator para a mudança. Irmão, nós precisamos olhar a nossa vida como que está. Olhar não como a pessoa, mas vai assistir um filme. E analisar. E se dar conta onde você está, quem é o seu príncipe. Porque a decisão que você vai tomar vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. Que você ame e se entregue ao príncipe da paz. Que você aceite o desafio de dar um passo à frente. De negar seus próprios interesses. De carregar sua cruz. De abandonar o pecado. De se arrepender às vezes que você cair, porque você vai cair. De ser humilde, de levantar, de ter os olhos fixos em Jesus. Porque Ele é o autor da nossa fé. Quem é Cristo para você? Quem é o seu príncipe? Bom, vamos terminar por aqui. Tem muito material para você pensar, estudar. Eu quero encorajar nossos amigos a saber um pouco mais, a estudar a palavra de Deus. Quem te convidou tem um ensinamento para estudar a Bíblia com você. Conheça um pouco mais. E depois nós vamos ter alguns avisos. E eu vou falar de um calendário de oração que nós vamos fazer na igreja, que nós vamos orar, né? Então eu espero que tudo que eu tenho falado, eu sei que eu usei muitas escrituras, falei muitas coisas, mas eu sei também que de alguma maneira Deus vai usar tudo isso para trabalhar aí no seu coração. Obrigado, então vamos terminar com uma canção e depois os avisos. Obrigado.